Beleza, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um Shagcast. Dessa vez a gente vai falar sobre dois estereótipos do mundo otaku, né? O otaku que ele é mais voltado para o shonen, que pega aquele gênero como sendo o pináculo, né? E exalta várias obras. E também o cara que ele é pseudo-intelectual, digamos assim. Então ele pega um mangá, um anime e transforma aquilo numa complexidade que às vezes essa obra não tem. E isso vai ser interessante no canal, até era um vídeo que a gente ia trazer depois, mas ele vai ser interessante pra cá porque já vai dar noção do que a gente vai fazer aqui, que é tentar entender obra por obra, independente do gênero e, claro, as limitações daquele gênero e pra quem que essa obra é, né? Vai buscar um entendimento no geral. Então, eu estou aqui mais uma vez, é o João lá do X-Anime Gamer com o Little Zé. Então se apresenta aí, cara. E aí, pessoal, eu não sei fazer introdução, uma hora eu aprendo. Até o 10º Shagcast ele já vai estar fazendo uma introdução maravilhosa. Mas enfim, eu acho que para introduzir esse assunto a gente tem que entender quais que são esses dois extremos primeiro. De um lado a gente tem o cara do shonen, né? O cara do shonen, ele normalmente consome apenas aquilo e ele começa a exaltar qualquer coisa ali como se fosse... Shonen, vai. O cara do shonen, ele tem duas divisões. Ou ele é aquela pessoa que acabou de começar a consumir animes, que consumiu pouquíssimas coisas, ou às vezes é a pessoa que consome já há bastante tempo, só que nunca consumiu nada diferente, tá sempre no Battle Shonen ou no anime mais simples. Isso. Até porque o Battle Shonen, ele acaba sendo muito a porta de entrada, né? Porque ele tem aquela coisa mais leve em muitos casos, é uma história... É aquela obra mais focada na diversão. Exato. Tipo, aquela coisa que vai ser muito mais fácil da pessoa digerir, né? Não tem tantos diálogos como uma outra obra, é muito focado na ação em si, na coreografia, quando você tá falando de anime, e no mangá é muito na ação em si, né? Ele acaba não trazendo uma complexidade tão grande. Existem exceções, né? Tem obras que elas conseguem trabalhar com muitas nuances de temáticas que não são do gênero em si, e tem até algumas revistas, né? Tipo a revista do Shingeki no Kyojin, que ela dá mais liberdade pro autor. Então, Shingeki no Kyojin, pode falar. Mas essas obras, que são dessa revista do Attack on Titan e afins, elas já começam a destoar um pouco do Battle Shonen. Isso, o Attack on Titan tem arcos inteiros focado na história. Exatamente. Essa revista publica obras como Happiness, por exemplo, que não tem basicamente nada de Battle Shonen. Sim. Então, você tem várias nuances no shonen em si, mas normalmente esse caso do Shingeki, ele é uma exceção, né? É uma coisa bem mais simples. O shonen que a gente vai falar aqui é na pegada do Dragon Ball, do Naruto, do One Piece, do Black Clover, e não vamos falar de shonen nesse tema de ser mais simples, falando de obras tipo Beastars, tipo Attack on Titan, que não cabe a discussão. Isso, exatamente. Então você tem esse público que normalmente ele tá, né, numa obra um pouco mais simples, assim, que ele pega aquilo como o pináculo, sabe? E normalmente, mesmo que a obra ela tenha aquele aspecto mais profundo, tipo Naruto ele oferece isso, o One Piece também oferece isso, mesmo que ela tenha isso, é engraçado que as pessoas elas pegam outros pontos da obra pra enaltecer, tipo uma luta X, uma luta Y, isso acaba sendo bem comum. É fácil classificar quando o anime ele tá sendo hypado pelos motivos errados, digamos assim, quando tem algum episódio muito bom na história, só que o que acaba sendo hypado é uma lutinha aleatória que acontece. Exato. E, tipo, além dessa galera do shonen, que você tem isso, você tem também o pessoal dos pseudo-complexos, né? Que vão pegar uma obra ali que, às vezes, ele não tem aquela complexidade e ele cria. O que acaba sendo muito complicado, porque o ser humano mesmo, ele tem essa mania de ler alguma coisa, ver alguma coisa e associar muito daquela base que ele tem como pessoa, digamos, tudo aquilo que ele já consumiu na vida dele. Ele pega essas coisas e acaba muito confundindo isso numa interpretação dele, que ele tem, que não tá na obra, com o que a obra tá querendo passar. Então é um caso bem complexo. Algumas pessoas nem criam complexidade nesse tipo de obra. Tem obras que são muito exaltadas, mas são realmente complexas. O problema é que esse pessoal ou começa a desvalorizar completamente os animes mais simples, exato, ou pega pouquíssimas obras, ou até mesmo uma obra, acontece bastante no fandom de Berserk, por exemplo, e acham que aquele ali é a única obra acima das outras. Exatamente, e tu vai ver o Berserk, né, o que acabam exaltando é a violência, sendo que ele tem muito mais coisa na história acontecendo, a parte psicológica dos personagens que é muito mais importante do que a violência em si, né? O próprio arco mais exaltado, né, de Berserk, que é o Golden Age,
ele tem muita coisa pra ser abordada ali, tem toda uma construção, não é puramente violência. Tanto que quando o Berserker entra nos arcos mais violentos, assim, que você tem um foco em luta, eu particularmente, é algo que particularmente me tira muito dessa obra, sabe? Tem muitos mangás que o público se divide quando ele entra num arco focado demais na história e abandona a violência. Muita gente, por exemplo, tá criticando o momento atual do Attack on Titan porque largou completamente o foco em ação que tinha antigamente. Focou muito mais na história. No Berserk acontece isso, em diversas obras acontece isso. Muita gente consome esperando uma história incrível e muita gente consome visando só violência, como se quisesse um Battle Shonen adulto. Exato, exato. E tipo, isso que eu acho importante, porque a gente pega uma obra dessas, é muito bom a gente ter noção de todos os gêneros, ou pelo menos consumir alguma coisinha de cada gênero, porque quando a obra ela tem essa transição, tipo, agora ela tá mais focada em luta, agora ela tá mais focada em história, não vai ser uma coisa que você vai... como posso dizer, dropar a obra. Não vai ser uma coisa insuportável normalmente, porque você já tá acostumado, então vai dar pra tirar um valor numa coisa, digamos, mais focada em história, ou às vezes na própria luta em si, quando o anime ele oferece, ou então o mangá oferece aquela parte da estratégia, do mundo também daquele mangá, então tem muitas coisas que... Não só quando uma obra tem um foco maior na história e passa pro foco na ação, mas também na questão de consumir várias obras. Uma pessoa que é um bom consumidor, digamos assim, uma pessoa que sabe avaliar bem uma obra sem ser injusto, ele não vai encher o saco que o Battle Shonen não tem uma história super complexa. Assim como ele também não vai encher o saco se uma história seinen, uma história mais séria, abandonar o foco na ação. Muitas obras fazem isso. Né? Então, a pessoa tem que saber valorizar cada gênero, digamos assim, cada demografia, e saber o que esperar daquele mangá. Antigamente, até eu mesmo já cheguei a julgar muito Battle Shonen ou muitas outras obras por serem mais simples. Só que de vez em quando não tem problema. Muitos mangás são extremamente simples, mas entregam uma coisa ok. Por exemplo, Granblue Fantasy, sabe? É um mangá super simples, mas ele é um Battle Shonen. Não tem problema ele ser simples. Só uma coisinha pra quem tá um pouco perdido, Battle Shonen são esses shonens de batalha, né, que a gente citou ali. E essas obras mais sérias a gente costuma chamar de seinen, né, que é como eles são classificados no Japão. Nem só pra quem tá um pouquinho nem todas perdido. são seinen. Nem todas Nem são todas, seinen, mas a maioria é. Isso. Normalmente é isso. Porque lá no Japão mesmo, o que a gente tá vendo de um tempo pra cá é que tem muito essa coisa deles misturarem os gêneros, né? Então tem muita coisa que você bate o olho ali, pô, isso aqui é um seinen. O próprio Shingeki, mas na verdade ele é um shonen por causa da revista que ele é publicado, porque o gênero japonês ele tá muito atrelado à revista em muitos casos, e tem as questões da limitação, né? Não é bem um gênero, mas enfim, é mais uma demografia. Mas Isso, é uma demografia, é isso. Porque pra cá tem, por exemplo, o que acaba confundindo pro ocidente é que quando o pessoal pega essas classificações japonesas, às vezes eles colocam outros gêneros mais, ou classificações, né, mais ocidentais, né? Tipo, tem aquela coisa, mangá de fantasia, entendeu? Ele não tem a mesma divisão de um gênero ou demografia japonesa, porque, tipo, seria mais voltado à temática do mangá, fantasia. E lá não, é uma coisa mais pro público que ele quer alcançar, né? Por isso que tem shoujo, né? É o público mais feminino que ele quer alcançar. Não que apenas essa galera leia isso, mas como vem muito de publicação de revista, as revistas elas são pensadas em público. Ela é considerada, até em meios de comunicação, como meio nichado. Então isso acaba sendo uma confusão que, quando é adaptado pra cá nesses sites que a gente acompanha, né, tipo My Anime List, tem essa confusãozinha, né? E em muitos casos também, o público até tenta buscar uma história mais complexa, uma história mais séria, mas se depara com um fandom muito mais agressivo. Porque enquanto num lado a gente tem pessoas que estão hypando lutas e afins, tem um público de seinen, de mangás mais sérios, que só fala de complexidade, que as pessoas não conseguiriam entender a obra, e às vezes acabam gerando aquela questão de, pô, eu vou ler isso aqui, mas eu não vou entender nada, tá todo mundo falando que isso é muito difícil. Exato, acaba até criando uma coisa ali da pessoa, às vezes, ler uma coisa pra não entender, né? Até pra fazer parte do grupinho que não entende, isso é até engraçado. As pessoas já leem com aquele pensamento de, eu não vou entender, porque ninguém entendeu. As pessoas nem buscam entender o que a obra tá querendo passar, às vezes é só uma filosofia e não uma questão da história em si.
Exato. E olha que essas obras assim mais complexas, elas exigem uma discussão maior. Por exemplo, tu pode às vezes ler uma coisa e tipo, tu não ter aquele teu pensamento certinho do que tu pensa sobre aquilo. Tu vai digerir, às vezes tu vai entrar em discussão com alguns amigos, alguns conhecidos, ou na própria internet mesmo, aí tu vai conseguir formular conclusões melhores. Fora que tem muitos detalhes que tu não pega. Às vezes uma pessoa pega, opa, olha esse detalhe aqui. Isso acaba agregando, né, na própria discussão. Então, por isso que é legal você puxar essa galera pra esse lado também, pra ler outros tipos de obra, mas ao mesmo tempo não desvalorizar o shonen ou qualquer tipo de gênero, porque são coisas feitas pra públicos-alvo. Não necessariamente eles são ruins por serem mais simples, né? Tem graça na simplicidade. Tem muita coisa que é simples que é bom, que realmente tem uma qualidade muito boa, e muita coisa que é complexa, que tenta criar tanta complexidade e que é disfuncional. Então, não necessariamente uma coisa que se propõe a ser mais complexa vai ser superior a uma coisa mais simples. Então, tu não precisa tudo ser complexo, desde que seja bem executado. Exato, exatamente. Que é Tem... Não, pode falar, pode falar. que é exatamente tipo, aquela coisa da gente ter um ritmo também das coisas, daquilo funcionar bem. Nem sempre uma obra, né? Que as pessoas elas veem uma coisa complexa, aí pensam que vai ter 1 zilhão de diálogo. Nem sempre é assim. A complexidade, às vezes, ela tá numa arte ali diferenciada, numa nuance da história. Tem outras formas de você apresentar aquilo em termos de animação, com uma composição numa cena, ou no mangá mesmo, né? De você apresentar aquilo. Às vezes, a história em si, ela é simples. Mesmo numa obra dita mais complexa, quando tu pega a história em si, ela é simples. Só que a construção dos personagens, o que a obra tenta passar, toda a filosofia por trás da obra, que acaba tornando ela uma obra genial. Por exemplo, Vinland Saga, na parte que não foi adaptada no anime ainda, caso as pessoas só tenham assistido o anime. Uhum. Se tu pegar a história em si, não é nada muito complexo, é uma história bem simples. Só que a maneira que é elaborada, a maneira que é desenvolvida, que é incrível. Diversas obras, as melhores obras até, são assim. A história base não é tão grandiosa, mas o que ela passa é muito bom. Falando em ritmo, inclusive, tem um Monster, né? Tá agora em publicação aqui no Brasil e ele tem um ritmo muito bom. E olha que podia muito cair naquela coisa de você ficar confuso, de não entender, porque são muitos personagens às vezes, e ele tem aquela mania de puxar você pra várias situações diferentes acontecendo em simultâneo. O Monster, ele faz uma junção perfeita desse padrão de história muito boa. A história em si é muito boa, os personagens são muito bons, e ele traz questionamentos incríveis. E ele é uma obra que tu tem muito texto, mas tu não fica perdido em nenhum momento. Exato. E assim, eu acho que a ideia desse vídeo todo é justamente passar pra vocês uma mensagem de que é possível ver outras coisas, ler outras coisas. Eu mesmo, quando eu comecei a ver anime, em anime eu via muita coisa desconhecida, né? Mas não é o caso de muita gente. Mas eu tinha muito preconceito com o mangá. Eu não queria ler mangá, né? Era uma coisa ou outra, apesar de eu ter acompanhado mais o Naruto no mangá, eu não queria ir atrás de outras obras no geral. E depois que eu conheci, hoje em dia eu consumo muito mais mangá que anime. Eu ainda gosto de anime, eu vejo uma coisa ou outra ali. Só que é só pra vocês verem que, às vezes, você ir pra terrenos desconhecidos, digamos assim, ele abre horizontes pra você, nesse sentido. Tem muita obra que só tem em mangá, que é muito difícil até de passar pra um anime. Exato, tem essa então, questão. A pessoa, quando ela perde o preconceito com Battle Shonen, ela vai conseguir aproveitar todos os mangás, todos os animes mais simples. A pessoa, quando ela perde o preconceito, ela perde o medo de uma história mais complexa, ela vai conseguir aproveitar todos os seinens em animes e mangás. Quando ela perde o preconceito do mangá, eu vou falar mais do preconceito do mangá, porque eu acredito que o preconceito com o anime seja bem menor. Ele tá se quebrando, né? Tá crescendo muito. O anime tá muito grande já. O mangá ainda é tipo, vou ter que ler preto e branco. Tem muita gente que tem essa questão ainda hoje em dia. Então, quando tu quebra esse preconceito do mangá, tu vai conhecer muita obra incrível, muita obra que nunca foi pra um anime, que provavelmente nunca vai ir. E só uma curiosidadezinha, né, sobre essa coisa de preto e branco, né? Eu acho que muita gente tem essa visão de preto e branco de mangá como uma coisa estranha por causa da TV até, né? Porque, tipo, TV preto e branco é tecnologia datada. Então a cor foi a grande evolução. Nem por causa disso. Puxa um pouquinho disso, eu acredito. Não, eu acho que é mais por causa do anime, porque a pessoa vai sempre pensar, bom, no anime eu vou ter uma coisa com movimento, colorida,
e trilha sonora, essas coisas. É, No colorido, mangá, sim. tu não tem isso. Tu Só só que, tem... por exemplo, vê a aceitação de animes em preto e branco. Sai uma coisa desse tipo hoje? Filmes em preto e branco é muito difícil. Tem aquela tentativa, por exemplo, da indústria cinematográfica de fazer Blu-ray com cor preto e branco. Porque, assim, o mangá e o preto e branco em si, ele consegue passar algumas coisas, algumas gradações tonais, que tu não consegue passar com preto e branco da tela colorida, por exemplo. É diferente isso aí. Então, eu acho que tem um pouquinho dessa coisa, né, desse preconceito. Mas eu concordo com o que tu tá falando também. Então, as pessoas às vezes acham que por não ter uma animação, o mangá ele é estático. Mas não significa isso. Um mangá bem desenhado, um mangá bem feito, tu vai ter uma distribuição de quadros muito fluida. Vai ser como se tu tivesse vendo uma animação, digamos assim. Tu consegue ver os Isso. movimentos. Uhum. Acho que o Fire Force é um bom exemplo disso. O Adin também. O Adin também, ele é muito bem coreografado. O Adin, inclusive, ele tem muita referência a jogos, né? Assim, quadrinização. Os próprios capítulos também tem nomes de O nome jogos. dos capítulos são baseados em nomes de jogos. Acho que Battlefield também, né? Tem um capítulo lá. Bad Company. Não, tem vários. Pois é, Tem vários. que é baseado. Vários. Mas é isso, E ele gente. ele puxa uma quadrinização de Aham. filme. E, Uma quadrinização exato. bem diferente. Uma cinematografia, isso é verdade. Que até o mangá do Eden também utilizou e tudo mais. Mas enfim, gente, eu acho que é basicamente essa a mensagem. Se o Zé quiser acrescentar mais alguma coisa. Não, é basicamente isso. Sejam bons consumidores, basicamente. Aprendam a gostar da obra mais simples e da obra mais complexa. Exato, faço dele as minhas palavras, então. Então, no mais é isso mesmo. Obrigado aí por mais um podcast que vocês ouviram aqui. E, enfim, né, comentem com o feedback de vocês, né, o que pode melhorar e tudo mais, que temas vocês queriam ver aqui também. Enfim, um grande abraço, pessoal, e até o nosso próximo Shagcast. Abração, até mais. Falou!